denúncia por crime de responsabilidade política como alternativa a presidente Dilma Rousseff. construir uma política para o futuro. Um grande acordo nacional constituído. Boa tarde a todas e a todos. Eu fico muito contente de participar desse evento. Foi uma iniciativa importante da nossa diretora aqui presente, a professora Cláudia Wassermann. Importante e corajosa, porque não foi muito simples ter a ideia e fazer o curso, porque sempre tem as resistências, houve problemas em relação a isso. E, então, enfrentar essas dificuldades tem sido uma constante para o mundo universitário e me parece que a Cláudia soube levar isso com muita energia e com muita propriedade. Nós não podemos esquecer também a iniciativa pioneira que foi do curso de Ciência Política lá da UNB, o professor Luiz Marques, que causou um grande impacto, e, por conta de uma reação intempestiva do ministro da Educação, a ideia se propagou como rastilho de pólvora, então esses cursos foram se reproduzindo em várias universidades, e é importante que a URGS também tenha marcado posição, e enfim, e cá estamos para isso. Pode parecer estranho para quem não me conhece, eu não sou professor de História do Brasil, para quem me conhece, aliás, eu não sou professor de História do Brasil, não sou professor de Ciência Política, não sou professor de História Contemporânea, então alguém poderia perguntar, mas o que está fazendo aí? Tá. Então, mais do que falar sobre história, ou sobre a história do golpe de 16, eu vou me permitir fazer algumas considerações sobre o que eu chamei traição. Então, o título da minha fala é... Perdão. Nas pegadas de Brutus e Iscariotes, Temer o traidor. E aí eu tratei de fazer um rescaldo, né, do que nós temos de tradição na nossa formação, na formação do pensamento ocidental, e buscar, então, em algumas fontes, eu posso chamar assim, elementos para fazer algumas considerações, mais do que propriamente reflexões, algumas abordagens sobre a traição, o que nós vamos entender como traição na nossa história, na nossa trajetória enquanto seres humanos nesse planeta. Eu parto, então, para essas abordagens de algumas considerações, né, alguns eixos principais. A primeira é uma das nossas tradições formadoras, é a tradição judaico-cristã. Eu sigo numa tradição greco-romana, tradição judaico-cristã muito ligada à questão do pecado, à questão da emoção, à questão do castigo. A greco-romana mais racional, mais também voltada para os prazeres, para o desenvolvimento humano, no seu sentido mais amplo. Depois eu passo para o cristianismo, no que ele se diferencia do que seria uma tradição mais ampla judaico-cristã, pegando mais a questão do cristianismo propriamente dito. Passo para algumas considerações sobre traição na história do Brasil, alguns momentos que são, digamos assim, centrais para tratar da questão. E, finalmente, Temer e o golpe de 2016. Então, passemos ao primeiro deles, tradição judaico-cristã, e nessa tradição judaico-cristã eu vou lidar com o primeiro grande traidor, e, na verdade, depois que eu pensei nele, o título da palestra poderia ser Nas Pegadas de Lúcifer e Iscariotes, porque o primeiro grande traidor é Lúcifer. Lúcifer, o anjo da luz, o arcanjo da luz, aquele que se julgou semelhante a Yahvé, a Deus, e aquele que, então, resolveu assumir o lugar de Deus. E daí ocasionou a famosa Guerra dos Anjos. E na Guerra dos Anjos, que aqui está ilustrada pelo Gustavo Doré, no livro, para o livro Paraíso Perdido, do Milton, e aqui uma pintura, talvez a imagem mais conhecida, uma pintura do Guido Reni, de 1636, os anjos que ficaram fiéis a Yahvé, comandados por São Miguel. Miguel quer dizer, mais ou menos, alguma coisa como aquele que se parece a Deus. El, em hebraico, sempre se refere a Deus. Então, o arcanjo Miguel venceu essa grande batalha, e os anjos, então, derrotados, caíram ao Sheol. Caíram no Sheol, é o lugar dos mortos, e nesse lugar dos mortos eles ficaram, e
e, a partir de então, Lúcifer, que era o anjo da luz, passou a ser conhecido como Satã, o inimigo. Shaitan, em árabe, também quer dizer o inimigo, o estranho, aquele que, enfim, que se difere a Deus. Então, isso é uma tradição que aparece no Antigo Testamento, mas ela é citada muito poucas vezes, né? Ela aparece, tem alguns versículos no livro de Isaías, tem alguma, que é um dos profetas maiores, tem no Ezequiel, que é um profeta menor, mas, enfim, também se refere a isso. E no Novo Testamento, ele aparece no Evangelho de Lucas, e aparece nos Coríntios de Paulo, também Paulo faz essa referência, sempre é um anjo que quis ser igual a Deus e que foi arrojado para o inferno. Portanto, pretender ser igual a Deus é a grande falha, o grande pecado, a grande traição. E no assim chamado Novo Testamento também existe uma epístola de um outro Judas, que não é o Iscariotes, que é o Judas Tadeu, e nessa epístola ele faz menção a um evangelho ou um texto apócrifo remetido a Enoque, que é um antepassado de Noé, mas, enfim, teria escrito esse texto. E o que é mais interessante desse texto não é tanto a lembrança, digamos, dessa batalha que não é muito descrita, mas que, enfim, que anjos se revoltaram contra Deus e foram derrubados, mas ele faz referência a que esses anjos caídos teriam coabitado com mulheres, com os homens, e, portanto, nós todos temos na nossa genética a traição essa feita ancestral. Ou seja, nós todos somos descendentes de traidores, de gente que traiu o próprio Deus, a própria figura divina. Então, isso é uma questão importante. Lúcifer, o traidor. Lúcifer derrubado pelo arcanjo Miguel. Não esqueçam do arcanjo Miguel, porque ele vai aparecer no final dessa fala. Tá? Na outra tradição greco-romana, certamente a grande traição, a grande referência é o assassinato de César. Não sou eu, é o assassinato de Júlio César, tá? Na época da República Romana, 15 de março de 44 a.C., para ser mais exato, pelo menos segundo as fontes. E, no caso, quem fala, eu não conheço outros autores, o professor Anderson certamente conheceria muitos outros para me ajudar nessa pesquisa, mas eu fui nos básicos, né, que é Plutarco, na sua história de vidas paralelas, ele faz um paralelo de César com Alexandre da Grécia, e também Suetônio, que tem o famoso livro sobre os 12 Césares, né, e o primeiro desses 12 Césares é justamente o senhor Gaio Júlio César. Numa situação política, uma conjuntura política bastante tensa, onde parte do Senado acreditava que César pretendia usurpar todos os poderes e diminuir o poder desse Senado, se arma um complô para assassiná-lo. Esse complô teria sido formado por 60 senadores, e eles atacam César logo na sua chegada, nesse dia, 15 de março, ao Senado. Ele recebeu 33 punhaladas, quer dizer, o homem também para matar era bem difícil, né? E o primeiro a apunhalá-lo foi um senador chamado Casca, e depois, enfim, quando ele já está quase se esvaindo em sangue, ele foi apunhalado pelo seu mais dileto pupilo, que era o senador Bruto, ou Brutus, como queiram chamar. Daí está o Brutus no meu nome. E, nas versões, Suetônio diz que César, ao ser apunhalado por Brutus, teria dito: até tu, meu filho, tu quoque filimi. O Plutarco é mais comedido, diz que o César, olhando, vendo que estava o Brutus presente, se tapou com seu manto e se deixou matar por conta dessa traição. Aqui está uma representação desse assassinato, é uma pintura, um sujeito chamado Vincenzo Camuccini. Então, tem vários senadores, todos. O César é esse que está com o manto vermelho, está sendo apunhalado. E ele ficou, esse assassinato de César se tornou mais famoso a partir de uma obra que é laica, que é a peça de Shakespeare, Júlio César, onde, aqui eu vou mostrar isso é uma representação feita por um teatro português, o Teatro da Cornucópia, em Lisboa, e é muito famosa nessa peça um monólogo que é feito pelo Marco Antônio, que depois vai ser o sucessor de César, onde ele se apresenta com o cadáver de César e se apresenta dizendo: eu não vim aqui louvar a César, eu vim enterrá-lo.
eu vim apenas enterrá-lo. E César foi morto por Bruto e por Cássio, mas Bruto e Cássio são homens honrados. E ele, repetindo esses homens honrados e repetindo que vai apenas enterrar a César, ele vira a multidão para o lado dele e consegue uma revolta popular contra os assassinos de César, e depois, então, ele vai denunciá-los, vai chamá-los pelo nome, vai dizer que Brutus, que Casca, são invejosos, que eram pessoas que tinham, mais do que contrariedades políticas, tinham inveja da figura central que César assumiu na República Romana, e diz, em palavras muito interessantes, que, mais do que pelas punhaladas, ele morreu ao se sentir traído pelo seu filho dileto, por aquele que ele achava como filho, que foi a apunhalada, então, de Brutus, a apunhalada final que ele recebeu. Então, o sangue dele jorrou mais intensamente por conta da traição do que propriamente pelo ferimento que ele tinha sofrido. Então, nós temos aqui, encerrando a parte ligada à tradição greco-romana, nós temos duas vertentes importantes. Uma vertente que vem do Antigo e do Novo Testamento, que eu chamei judaico-cristã, e na outra vertente, que é uma vertente greco-romana. Então, a traição é constitutiva, digamos assim, dessa nossa matriz formadora de uma mentalidade, de um pensamento que enfim, faz parte da formação ocidental. Especificamente em relação ao cristianismo. Então, aí o tratamento vai ser falado justamente de Judas Iscariotes, que deu o nome a essa fala, fez parte do título, e eu chamei aqui o traidor dos traidores, porque assim ele é tratado. E existem tradições populares, por exemplo, de, na Páscoa, malhar-se o Judas. Se fabricam bonecos que são chamados de Judas, e as pessoas espancam esses bonecos. Então, a tradição também popular de espancar Judas se refere a esta ideia de uma traição inominável. Não preciso recordar, enfim, as pessoas que têm uma formação cristã, mesmo que seja muito básica, sabem bem da história de Judas em relação a Cristo. Judas era um dos 12 apóstolos, portanto, um daqueles seguidores mais próximos de Cristo na sua trajetória. Na última ceia, ou seja, na última ocasião em que se reuniu o grupo de apóstolos junto com Cristo, e essa última ceia é um quadro do Da Vinci, que ficou bastante conhecido, já se percebe que a quinta... Eu gostaria de mostrar, mas não posso sair daqui, senão eu não apareço. Aquele que está de azul sentado, que está segurando alguma coisa na mão, é o Judas Iscariotes. Ele está segurando um saco de dinheiro, que teria os 30 dinheiros que teriam sido pagos a ele pelo templo, para que ele traísse a Cristo. E Cristo, nessa última ceia, ele declara: um de vocês me trairá. Alguém aqui de vocês vai me trair. Eu estou me referindo especificamente aqui ao Evangelho de São Mateus, que é o mais conhecido. Algum de vocês vai me trair? E Judas pergunta: mestre, serei eu por acaso? Não é por acaso, é você mesmo. Então, Jesus, na última ceia, já teria advertido a todos, é o próprio Judas, que sabia da traição e que sabia que ele seria traído. Os outros evangelhos que se seguem, que é o de Marcos e de Lucas, os três são chamados evangelhos sinópticos, porque eles têm mais ou menos o mesmo texto. Esses três evangelhos citam essa passagem, tá? Mas o único que diz assim, explicitamente, que Jesus afirmou: não, tu vais me trair, tu é aquele que vai me trair, é o de São Mateus. De qualquer maneira, mesmo identificado, Judas procura os sacerdotes do templo, procura as forças armadas, digamos assim, a polícia da época, dos soldados romanos, e avisa para eles. Aqui é um outro quadro, esse do Giotto. Avisa: aquele que eu beijar é Cristo, aquele que vocês devem prender. Então, esse é o famoso beijo de Judas. Beijo de Judas, quando Judas se encontra, depois que Cristo realiza, depois da última ceia, ele vai fazer uma meditação, vai orar no Bosque das Oliveiras, e na saída, vamos dizer assim, quando ele termina essa oração, ele é cercado pelos soldados, e Judas o beija, e como beija, ele está identificando e está mostrando, enfim, aquele que ele está traindo. No caso de César, Brutus e Cássio se mataram. No caso de Lúcifer, ele foi para o fundo dos infernos. No caso de Judas, Judas também se enforcou, se arrependendo, digamos assim, desse pecado, o que não adiantou nada, porque eles foram
todos para o fundo do inferno. Tá? Ninguém sabe como é que é o inferno. O inferno era chamado de Sheol, nos textos bíblicos mais antigos. Cristo chamava de Geena, tá? Nenhum deles quer dizer exatamente inferno. Sheol quer dizer a terra dos mortos. Geena era um lugar que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém e era o lugar onde se queimava lixo. Mas, de qualquer maneira, ele passou a ter essa acepção de inferno. Quer dizer, a tradição cristã criou a ideia de um inferno, um lugar que seria totalmente oposto ao paraíso. E quem imaginou esse inferno de uma forma mais detalhada foi Dante, no seu famoso poema Divina Comédia, e justamente no primeiro livro deles, que é o Inferno, onde ele descreve o inferno e vai colocando seus inimigos dentro do inferno. Então, a cada círculo do inferno, a cada círculo mais profundo do inferno, nós temos pecados que vão ser associados a essa a gravidade, digamos, deles, vai sendo ligada ao aprofundamento, né, da zona infernal, até chegar no 9º círculo do inferno. E o 9º círculo do inferno é justamente aquele círculo onde estão os traidores. Então, para Dante, ou para o pensamento que dominava na época em que Dante escreve a sua Divina Comédia, que é 1300 e alguma coisa, a traição é o grande mal, a traição é o maior de todos os males, a traição é o grande pecado. E os traidores piores ficam na terceira esfera desse 9º círculo, é uma esfera que se chama Judeca, em homenagem a Judas, justamente, e nessa esfera estão, no centro dela, no fundo, do fundo dos infernos, aqueles três que nós nos referimos. Está Lúcifer, me perdoem pela qualidade da imagem, ela é uma gravura belíssima do Doré, que essa projeção não justifica, não faz jus à beleza do desenho. Lá está Lúcifer, não mais Lúcifer, Satã, com asas de morcego. Ele tem 3 bocas, em cada boca ele mastiga um traidor. Numa boca ele mastiga Cássio, na outra ele mastiga Bruto, e na outra ele mastiga Judas. Então, de alguma forma, aqui, fazendo um parênteses, dá para pensar que o Dante é um renascentista na medida que ele coloca no mesmo grau de pecado o Bruto e o Cássio, que, afinal de contas, são romanos e traíram foi o César, e o Judas, que traiu o próprio Cristo. Mas, de qualquer maneira, estão todos traidores no fundo do inferno, tá? E esse é o lugar dos traidores. É o 9º círculo do inferno, e a nona, no caso deles aqui, é o pior dos infernos, que é a terceira esfera do 9º círculo. Então, traição deve ser paga no último círculo do inferno. História do Brasil. Eu coloquei de Calabar a Castelo, tá? E rapidamente vou também fazer referência a algumas coisas. Também está muito mal aqui esse quadro, e eu chamei, o quadro é de Vítor Meirelles, é a Batalha de Guararapes, tá? E eu chamei Brasil é Portugal. E por quê? Porque nesse quadro, ou nessa Batalha de Guararapes, no quadro não aparece isso, nós vamos ter a primeira ideia ou seja, o pensamento republicano brasileiro vai colocar aqui, nessa Batalha de Guararapes, a primeira ideia, digamos, de das 3 raças, né? O Brasil como resultado de 3 raças. E essas 3 raças elas estão representadas nas forças que se reuniram para combater os holandeses e derrotá-los definitivamente na Batalha de Guararapes. Então, nós temos os indígenas, comandados por Poti, rebatizado com o nome de Felipe Camarão. Então, os indígenas estão presentes na guerra. Nós temos os negros libertos, comandados por Henrique Dias. Então, também negros e índios fazendo parte, então, dessa resistência, dessa batalha aos holandeses. E o chefe de todos é o português, Vidal de Negreiros. Então, muito bem, temos negros, temos índios, mas quem manda em tudo é um branco português, Vidal de Negreiros. E mais, quem financiou tudo foi um judeu chamado Fernandes Vieira. Todos eles estão lá no Bonfim. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas são todos nomes de ruas do Bonfim. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que está jogado aqui é o seguinte: ser, entre aspas, brasileiro, não existia Brasil na época, é ser a favor de Portugal. Então, o Brasil é igual a Portugal. E o Calabar foi aquele que traiu, então, esse Brasil, que seria igual a Portugal. Então, antes de Guararapes, muito antes de Guararapes, Calabar assumiu o lado dos holandeses e a traição de Calabar teria sido responsável pelo sucesso dos holandeses, pela tomada de Recife, Olinda, enfim. Então, Calabar é o grande traidor, o primeiro grande traidor na história do Brasil, e é associado justamente a uma formação de Brasil que é
uma construção posterior que é feita pela República, pela história oficial republicana. Em 73, o Chico Buarque de Holanda e o Rui Guerra compuseram uma peça de teatro, também teve um álbum, né, que se tornou muito famoso na época, e que se chamou Calabar, o Elogio da Traição, que justamente procura reinverter isso, procura remontar essa história do Calabar, mas não me cabe aqui fazer essa discussão, não é o lugar aqui de fazer essa discussão se o Calabar traiu ou não traiu. O que interessa é que na história oficial aparece, né, uma traição num momento em que o Brasil quer dizer Portugal. Então, nós temos um traidor mapeando a nossa história do Brasil. O caso seguinte, bem, é muito mais conhecido, é o caso de Tiradentes. Tá? Então, o único que foi o único membro, né, daquele grupo que se insurgiu, dos Inconfidentes, né, que reclamava e queria reagir à cobrança de impostos dos portugueses na região mineira de Minas Gerais, ele se torna o mártir dessa Inconfidência. Ele é o único que foi executado, foi condenado e executado. Os demais filhos de boas famílias foram depois exilados, foram mandados para degredados ou degradados e foram morrer na África, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e outras pessoas mais bem situadas naquela sociedade. Tiradentes era um alferes. Alferes é um cargo, é uma patente que não existe mais nas Forças Armadas. É uma coisa que fica entre o sargento e o tenente, ou seja, ele não era um oficial importante, e ele foi responsabilizado, foi nomeado como chefe dessa Inconfidência. Também, com uma construção republicana, a Inconfidência Mineira é transformada na independência, num pródromo da independência do Brasil. Quer dizer, então, também é o Brasil que está identificado com alguma coisa que, na verdade, não tem a ver com o que nós chamamos hoje de Brasil. E, no caso, uma inversão, porque agora ser Brasil é ser contra Portugal, não é ser a favor de Portugal, como no caso da guerra contra os holandeses. Muito interessante também, ninguém sabe como é que era o Tiradentes, não existe nenhuma iconografia de época sobre isso, ele é representado como Cristo. Ele é representado como Cristo. Aliás, Cristo é representado como um italiano bonito do tempo do Renascimento. As reconstituições de Cristo que se tentaram fazer a partir da ideia de que ele seria um judeu, ou um galileu, ou um palestino, lá, eu ia dizer, no ano zero do nascimento de Cristo, mas parece que ele nasceu 3 anos antes de Cristo, é um outro problema. Mas, enfim, ele não corresponderia a essa imagem renascentista que tem. Mas, para o Tiradentes, também foi atribuída uma imagem renascentista e uma imagem muito parecida com a imagem de Cristo. Então, essa é uma primeira coincidência que a gente tem que pensar quando se trata de Tiradentes. Ele é não só o mártir da independência, mas ele é um mártir muito parecido com Cristo. Mais tarde, e isso também é no período republicano, mas já é no tempo do Getúlio, quando na expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o calendário, na época, marcava 3 de maio, porque era o calendário ainda vigente, o calendário dos tempos de Roma, o calendário feito pelo próprio César. Nesse mesmo ano, houve uma reforma do calendário, feita pelo Papa Gregório, e, nessa reforma do calendário, foram tirados 13 dias, para poder equilibrar, enfim, para poder começar uma contagem de tempo que fosse mais adequada. Então, a descoberta do Brasil, né, entre aspas, a descoberta, que foi feita no dia 3 de maio, passou para ser no dia 22 de abril. Então, Tiradentes se junta não só à independência do Brasil, à formação da nação brasileira, como também à própria chegada, à própria, entre aspas, descoberta do Brasil. Quer dizer, é uma segunda coincidência que é importante a gente pensar. Vamos seguir no rol das traições. Eu trago aqui a tentativa de golpe contra Getúlio Vargas, já no ano da graça de 1954. Enfim, não estou dizendo que não tenha havido outras traições, mas essa é uma traição importante, porque são justamente membros das Forças Armadas, especificamente a Aeronáutica, que se revolta contra Vargas, pretensamente pelo assassinato de um capitão, de um major da Força Aérea, o Major Vaz, num atentado contra o Carlos Lacerda, que era o político de extrema-direita, que existia na época, era o maior combatente do Getúlio. E, atenção,
ele dizia que Getúlio estava cercado, que o Catete estava cercado de um mar de lama. Portanto, ele defendia ou ele acusava o governo de corrupção. O movimento dele contra Getúlio estava inspirado na corrupção, assim como as Forças Armadas da época também se propuseram a isso. Vargas disse, está aqui na manchete da última hora, só sairei do Catete morto. Ele cometeu suicídio, só saiu do Catete morto. Isso motivou uma grande revolta popular no Rio de Janeiro e em outros lugares, e dá para se dizer que houve um adiamento, vamos dizer assim, de um golpe militar em relação ao país de 10 anos. Em 54 era para ter acontecido isso, que depois, por conta do suicídio de Vargas, essa situação se reverteu. Um outro episódio também nós podemos pensar, de uma traição republicana, é a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros também eleito com a bandeira de combate à corrupção, a vassoura que vai varrer o Brasil da corrupção, vai varrer a corrupção do Brasil. E a renúncia de Jânio Quadros, que até hoje é uma coisa um tanto quanto misteriosa, ela motivou também as Forças Armadas a tentar impedir que o vice-presidente Jean Goulart assumisse o cargo que lhe era de direito, por conta de um eventual favorecimento ao comunismo, às forças comunistas internacionais e etc. E contra ele, então, se levantou o governo do Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, num movimento chamado Campanha pela Legalidade. E aqui tem uma foto do Palácio Piratini preparado para um bombardeio, preparado para uma guerra. Uma guerra que não saiu porque o Terceiro Exército aderiu, se manifestou pela legalidade. Então, o Marechal Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, acordou com o Brizola que, então, a posse seria do legítimo sucessor do Jânio, que, no caso, era o vice-presidente João Goulart. Então, uma vez mais, foi adiado esse golpe militar. O Jango, para assumir, teve que se submeter a uma série de restrições, a principal delas foi um formato parlamentarista de governo, que mais tarde foi revertido num plebiscito e, portanto, a figura do Jango se tornou também perigosa. E quando o Jango se manifestou, fez um discurso muito inflamado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, pelas reformas de base, aquilo praticamente desencadeou o golpe contra ele. Também não custa lembrar que faz parte dessa conjuntura do golpe contra o Jango uma grande passeata em São Paulo pela família, por Deus e pela liberdade, né, contra o perigo comunista, etc. Tá? Então, passeatas na Avenida Paulista, elas não são novidade, elas já têm uma tradição, infelizmente uma tradição golpista, como foi o caso desse movimento que antecedeu a queda do Jango. Então, essa é a última das traições que eu queria mostrar, antes de chegarmos no caso específico do Temer. 1º de abril era o Dia dos Bobos, não sei se ainda se comemora. Quando eu era guri, eu fui guri, por incrível que pareça, era uma festa, né, o dia 1º de abril, todo mundo bolando coisas para enganar os amigos, etc. E, no 1º de abril, eu acordei para ir para o colégio e estava meu pai no rádio dizendo, não vai ter colégio. Então, eu disse, não, mas esse é 1º de abril, o pai está fazendo uma gozação por cima de mim. Não era, foi o grande 1º de abril, que, obviamente, foi trazido, a data foi antecipada para o 31 de março, por razões um tanto quanto óbvias, tá? Mas também Forças Armadas que tinham obrigação de ter lealdade com o presidente da República, se levantaram e tomaram conta do poder, e nós tivemos, então, 20 e tantos anos de ditadura militar. Então, eu botei aqui o Dia dos Bobos, que durou 21 anos. Nunca vou esquecer uma manchete na revista Cruzeiro, dos Diários Associados, em que, na matéria da Vinastre, ele escreveu o leão acordou, e o leão que acordou era o Exército. Então, o Exército tinha essa função leonina de derrubar um governo legítimo. Então, finalmente, chegamos... não, ainda não chegamos no Temer. Ainda tem uma etapa, que é a etapa em que, na redemocratização, foi eleito indiretamente um mineiro, chamado Tancredo Neves, um político que era do tempo lá do Jean Goulart, que é um político mineiro
muito articulado, um sujeito capaz de reunir em torno de si consensos bastante amplos, e foi eleito indiretamente, né? Então, o final da ditadura é marcado pela eleição do Tancredo Neves, que não pôde assumir e morreu de septicemia no dia 21 de abril de 85, que é o mesmo dia em que morreu, em que foi enforcado o Tiradentes, 21 de abril. Então, é uma outra coincidência, e foi bastante explorado isso. Quer dizer, o Tancredo igual a Tiradentes, Tancredo igual a um Brasil que está renascendo, a um Brasil que está se tornando independente de novo. Então, esse uso das datas ele é bem significativo, é bem importante. Quando morreu Tancredo, a Fafá de Belém, uma grande cantora, ela na Globo, ela cantou o hino nacional a capela, que era proibido, na época, o hino nacional, por ser um símbolo nacional, ele teria que ser cantado da forma como ele era executado pelas bandas marciais, etc. Então, isso também representou uma outra coisa. Nós estamos num novo país, e não por acaso esse país, na época, se intitulava Nova República. Nós nos lembramos muito bem disso. Então, agora passemos ao Temer, tá? Eu chamei Temer, o golpe de 2016, a traição anunciada e consumada. Primeiro mandato, só um esclarecimento, o Lula não teve, quando o Lula foi eleito, o PMDB não fez parte da coalizão, nem na primeira eleição, nem na segunda. O PMDB não teve um cargo, pelo menos um cargo executivo importante no governo Lula, na chapa do Lula, tanto no primeiro governo quanto no segundo. Mas, para a eleição da Dilma, o PMDB se tornou um partido fundamental para essa composição. E a primeira... Eu vou ver aqui um nome. A primeira chapa chamou-se Coligação para o Brasil Seguir Mudando. Então, a ideia era, a partir dos governos do Lula, o Brasil prosseguir numa trajetória de medidas que fossem includentes, populares, etc. E o Temer é signatário disso. Há um programa, se chama, vocês podem acessar ele na internet, né? Enfim, ele é de domínio público, são 13 pontos programáticos, e esse programa de 13 pontos ele é assinado também pelo Temer, assim como por todos os partidos que apoiaram essa coligação. Então, está aí o PDT, o PSB fez parte dessa coligação, tem outros partidos menores. O PCdoB fez parte também disso. Então, esse programa foi assinado pelo Temer. E o Temer foi o vice, e o Temer nunca negou esta sua pertinência. Para a segunda eleição, a segunda chapa Dilma-Temer, que foi, então, lançada no ano de 2014, eu vou ler aqui, me permito ler, o que foi resolvido na Convenção Nacional do PMDB, do dia 2 de março de 2014, que referendou o apoio, então, do partido ao PT e à aliança PT-PMDB, com outros partidos que também compuseram isso, uma coligação chamada Com a Força do Povo. Tá? Então, além do PMDB, estava o PDT, estava o PCdoB, outros partidos menores, o PSB tinha caído fora. Lerei citações do Temer. Temer disse: a aliança com o PT é incontestável e inafastável. Palavras dele. Outra frase. De vez em quando, pessoas que me apoiam vêm me dizer que vão me trair e eu não acredito. PMDB sempre foi composto por homens com H maiúsculo. Não falo em mulheres com M maiúsculo, falo em homens com H maiúsculo, que são capazes de dizer o que realmente pensam. Então, não acredito nas intrigas, acredito que os que disseram alguma coisa vão me apoiar. Então, ele está comprometido com o programa, está comprometido com enfim, com a proposta da Dilma Rousseff. O segundo mandato, assim como no primeiro, ele festejando com a Dilma, se cumprimentando, muito felizes, alegres e fagueiros, está nessa bela imagem, né, do Planalto brasileiro. Quando começa a se urdir, né, a dissidência, tá, e a possibilidade, então, de retirar a Dilma do governo, numa carta, antes da carta,
antes de acontecer esta autopromoção dele a presidente, ele escreveu para Dilma, no dia 7 de dezembro, e escreveu assim: desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a necessidade da minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo destes 5 anos. Isso é uma frase do Temer escrita numa carta onde ele está, digamos assim, adotando a postura do partido PMDB, da saída do governo, da coligação com a Dilma. Então, depois disso, ele vai falar, no dia 11 de abril, portanto, 6 dias antes da votação do impeachment, ele vai dizer que a minha condição de vice é naturalmente substituto constitucional da senhora presidente do Brasil. Então, antes da presidente ter saído, ele já fez o discurso como presidente. E, complementando essa frase, esse dito dele, complementando, então, o que ele disse ali, isso está gravado, quer dizer, também é possível se acessar, ele continua. Agora, quando a Câmara dos Deputados decide, por uma votação significativa, declarar a autorização para a instalação do processo de impedimento contra a senhora presidente, muitos me procuraram, pelo menos me pediram uma palavra preliminar para a nação. Então, essa palavra preliminar para a nação, ele deu 6 dias antes de ter sido votado. Ou seja, eu já assumi o mandato antes que esse mandato me seja concedido. Portanto, a gente pode pensar, sim, que já era parte de um processo anterior, já era parte de uma trajetória anterior, em que o Temer sabia e tinha consciência de que a sua postura de reverter aquela aliança com a Dilma já havia, assim, dado resultado. Coincidência, a terceira coincidência. Ele anunciou no dia 11 de abril, que foi o mesmo dia em que Silvério dos Reis fez a sua denúncia contra Tiradentes. Então, quem gosta de coincidências, tem aqui uma terceira coincidência. Esse ano, e para terminar, esse ano, nas comemorações do 21 de abril, ele escreveu sobre Tiradentes: seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquistas para o Brasil. Esta gravação, ele segue. Nesse 21 de abril, lembremos que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. No final, a história lhe deu a vitória maior. Seu exemplo de luta é exemplo para todos nós que trabalhamos para trazer mais conquista para o Brasil. Portanto, isso aí é uma coincidência que ele buscou, ele tentou ser também Tiradentes. Obviamente que esse Tiradentes dele é um tanto quanto desarrazoado, até porque nesse mesmo ano, só que em março, quase um mês antes dessa fala, ele também, numa gravação em que ele estava falando para empresários muito chiques de São Paulo, ele disse: em 64, novamente o povo se regozijou, porque uma centralização absoluta do poder era necessária e, mais uma vez, ela durou até 88. Quer dizer, então, o PMDB deixou de ser o partido que lutou contra a ditadura, deixou de ser aquele partido que derivou do MDB, enfim, a organização política que mais resistiu contra a ditadura no Brasil, e que agora nomeia o próprio PMDB, assumiu esse antigo nome. E, então, nós temos não mais uma traição apenas a Dilma ou ao programa popular, nós estamos, quem sabe, rememorando ou tentando ressuscitar o Brasil da ditadura, instaurado em 1964. E eu fico pensando, quando uma avenida que foi se chamar Castelo Branco, que era o primeiro ditador, foi mudado o nome para Legalidade e volta a ser Castelo Branco, ela pode ser um mau sinal. Mas vamos seguir. Eu pedi para vocês guardarem a imagem de São Miguel, tá? Aquele que se parece Deus e aquele que está atacando e está dominando o anjo caído, está submetendo o próprio Satã ao seu controle.
Essa imagem é de 1636. Em Paris tem uma praça chamada Saint-Michel, e Michel é o Miguel em francês, e esse Saint-Michel tem uma fonte, e nessa fonte, que é de um cara chamado Duret, aparece o Miguel submetendo Satã, de uma forma muito parecida a esse quadro do Reni, praticamente igual. Miguel com uma espada flamejante, ali parece mais um crismalaio, assim, aquela espada meio torta, mas é para representar uma espada de fogo, e está acabando com o traidor caído. Então, pensemos, São Miguel, Michel, aquele que parece com Deus, Michel, aquele que derrubou Satanás, que, enfim, que colocou o mal no fundo dos infernos. E agora temos o Michel que não se parece com Deus. Tá? E aí eu pergunto, a partir dessa foto, se esse beijo não é o beijo de Judas. Só isso. Tá? Obrigado.